Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Não é assim não. Foucault, vídeo 4. Vamos continuar falando nesse programa capítulos da obra Microfísica do Poder de Foucault. No capítulo Soberania e Disciplina, dentro dessa obra, de 1976, vemos que Foucault tenta investigar dois mecanismos existentes entre dois pontos de referência, noção de dois, entre dois limites. Por um lado, as regras do direito que delimitam formalmente o poder. Por outro, os efeitos da verdade que esse produz, transmite, por sua vez reproduzem. Faz-se assim um triângulo para Foucault: direito, poder e verdade. Considerando que ele discerne regras, efeitos, transmissão e reprodução do poder, qual a questão tradicional da filosofia que Foucault coloca com isso? Essa questão tradicional da filosofia poderia ser esquematizada, formulada nestes termos. Como pode o discurso da verdade, ou simplesmente a filosofia entendida como o discurso da verdade por excelência, fixar os limites do direito e do poder? De que regras do direito de relações de poder se lança a mão para produzir discursos da verdade? Segundo Foucault, se lança a mão para produzir discursos da verdade. Segundo Foucault, em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social, e que essas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer, nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso. Lei e verdade são critérios, mas Foucault complementa que na nossa sociedade as relações entre poder, direito e verdade se organizam de uma forma especial. Ele diz no texto que caracteriza-se isso pelo fato de que somos obrigados pelo poder a produzir a verdade. Isso está disseminado no senso comum. O poder não para de nos interrogar, indagar, registrar e institucionalizar a busca da verdade. Ele diz algo muito sábio. No fundo, temos que produzir a verdade como temos que produzir riquezas. Ou melhor, temos que produzir a verdade para podermos produzir riquezas. Está no mesmo nível de importância de busca, pois sem riquezas não nos alimentamos, significando ambas necessidades básicas. Também, afirmar que a soberania é o problema central do direito nas sociedades ocidentais implica, no fundo, dizer que o discurso e a técnica do direito
tiveram basicamente a função de dissolver o fato da dominação dentro do poder, para, em seu lugar, aparecer duas coisas. Por um lado, os direitos legítimos da soberania e, por outro lado, a obrigação legal da obediência. O sistema do direito é inteiramente centrado no réu e é a eliminação da dominação e de suas consequências. Entende-se que a soberania é o poder do Estado sobre direitos e lei. E para que isso vá bem, conta-se com o discurso do direito, que é o convencimento que uma lei ou prática é válida. Esses direitos que compõem a soberania exigem obediência. E ele diz que o sistema do direito é centrado no réu. Por isso, mede-se as consequências da questão da dominação. Traduzindo o que ele disse. Por outro lado, ele diz que estamos submetidos à verdade, também no sentido em que ela é lei e produz o discurso verdadeiro, que a decide, transmite, reproduz, ao menos em parte, efeitos de poder. Então, se a verdade é Deus e produz efeitos de poder, por isso Deus é poder e justiça, uma vez que esta baseia-se na verdade. Analisando o que Agostinho disse, que a verdade é Deus, e analisando a Bíblia, que é o livro de Deus, citada por alguns filósofos, no tocante a seus ensinamentos, filosoficamente, conclui-se que Deus é verdade e a verdade é lei. A lei, na palavra de Deus, constitui a verdade. Foucault fez grandes análises da antiguidade grega e clássica e estende isso até a Idade Média. E Agostinho viveu no início da Idade Média, nos quais conclui que leis reais ocorriam em conjunto com o direito canônico da Igreja Católica. Passando a outro ponto, como foi o percurso da verdade na jurisdição da história recente? No texto, Foucault diz algumas palavras sobre aquilo que o guiou como princípio geral nesse percurso da verdade ser instrumento do poder, já que ela é um critério, e sobre os imperativos e precauções metodológicas que ele adotou. Então ele analisou como se deu esse requisito verdade para a elaboração das leis, no senso comum, da comunicação disso no corpo social, através dos discursos. Observamos socialmente a comunicação do direito no corpo social, mas não necessariamente isso precisa ser passado pela sociedade de disciplina, uma vez que o direito fala da lei e seu descumprimento já vem punição embutida, podendo ser assim um exercício de raciocínio. Ele diz que um princípio geral no que diz respeito às relações de direito e poder. Parece que nas sociedades ocidentais, desde a Idade Média, a elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente em torno do poder real. É a pedido do poder real, em seu proveito e para servir de instrumento ou justificação, que o edifício jurídico de nossa sociedade foi elaborado. Até que ponto esse fator pode afastar as leis da verdade e ser parcial? E digo, parcial não convém. No ponto em que esse poder real acumula todas as funções de um aparelho de Estado, tornando-se absolutista, servindo ao rei e suas próprias vontades do que algo que convém a todos, a maioria.
Essas vontades não sendo para o bem do povo, ao fazer leis e executá-las, afastando da verdade do que é melhor para todos, ou algo maior que si mesmo, como veremos no programa de Kant. Ele diz que, afinal, somos julgados, condenados e classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver e morrer, em função de discursos verdadeiros, os quais trazem consigo efeitos específicos de poder. E isso faz parte também da sociedade de disciplina, pois a vontade é passada disciplinarmente. E como isso se deu historicamente na sociedade? Nos séculos seguintes ao absolutismo, com a queda desse sistema autoritário, esse edifício jurídico escapou do controle real, mas precisamente quando se abateu sobre ele, o que se questionará são os limites deste poder e seus privilégios. Foi empregado na sociedade copiando o modelo prisional. Entende-se que a soberania é o poder do Estado sobre direitos e lei. E para que isso vá bem, conta-se com o discurso do direito, que é o convencimento de que uma lei ou prática é válida. Esses direitos que compõem a soberania exigem obediência. Eu já falei isso hoje. E diz que o sistema do direito é centrado no réu. Por isso, mede-se as consequências da questão da dominação. Traduzindo o que ele disse. Entende-se também o porquê da luta pela democracia em 1988 no Brasil. Temiam uma dominação militar, que tínhamos no lugar de um comunismo proposto em contrapartida aos interesses do povo. Este, então, passou a expressar-se por voto para escolher seu presidente e, assim, embasando a jurisdição da verdade, pois esta serve à concentração da vontade popular, sendo assim a população mais autônoma do que um excesso de concentração de decisões na figura do político. No absolutismo, a pessoa do rei julga, legisla e executa. Significa que isso não é algo distribuído, diversificado, concentrando todos os poderes em uma só figura. Foucault diz que é preciso não esquecer que a reativação do direito romano no século XII, ou seja, meados da Idade Média, foi um grande fenômeno em torno e a partir do que foi instituído o edifício jurídico, que tinha se desagregado depois da queda do Império Romano. Essa ressurreição do direito romano foi um grande fenômeno em torno do poder real na Idade Média, embora os reis nessa época não tinham mais poder que os senhores feudais. Vamos analisar o que hoje se vê. Um foco complementar é que o poder não só pune, mas também produz a verdade, como ciência da educação, passando princípios. Já na democracia, o direito fundamental visado é o do povo. Ou, ao contrário, como era necessário limitar o poder do soberano, a que regras de direito ele deverá se submeter e os limites dentro dos quais ele deveria exercer o poder, para que este conservasse sua legitimidade. Foi um questionamento dos monarcas em queda do sistema absolutista. Porque no absolutismo, o direito romano tinha se distorcido no sentido de atender à vontade déspota do rei, afastando-se da verdade exata das leis. Porque noção de política, desde a Grécia, aonde foi gerada, não é o interesse só de um em detrimento a tanta gente, que é o povo carecendo de leis que o atendam. Assim,
A verdade exata das leis se acha através do interesse comum da sociedade, no caso de se formar leis, como também de executá-las. Sim, o avanço que temos hoje em sociedades como a do Brasil sobre a verdade comum como critério de leis foi alavancada pelo senso comum, por princípios disseminados pelo iluminismo, como por exemplo da igualdade de todos perante a lei e os direitos humanos valorizados pelo nosso país no caso de julgamentos e ações. Foucault também fala de quando a verdade é desviada ou capturada pelo poder, no sentido de se controlar corpos e sujeitar subjetividades do modo de se estar no mundo normatizando. Um exemplo disso é quando, entendendo-se por controle de corpos, o médico que se volta para o estudo da sexualidade. Isto se torna um estudo que já gerou uma moral negativa, não baseada na verdade como um todo. Ocorreu no passado, na masturbação sendo considerada uma perversão sexual, o que hoje comprova-se fazer parte da fisiologia natural do ser. Essa mudança ocorreu fruto do desenvolvimento da sociedade de influência do senso comum, pois todos praticavam na ciência, então estudamos um pouco, mas todos praticavam na ciência. Então estudamos um pouco, mas muito importante, de como a verdade pode prevalecer no formato e execução das leis. Assunto de filosofia nos tempos atuais, já que esta é requerida como um critério. A palavra de Deus tem sido administrada como capacitadora de produzir essa verdade jurídica pela Igreja ao longo dos séculos. No próximo programa, falaremos de Kant.